Ruth, qual a sua dica para quem quer monetizar a sua arte, mas ainda não vê valor nela? Vamos conversar, vou te responder. Eu sou a Ruth Barbosa, seja bem-vinda a um pedacinho da minha vida. Primeiro, por que você não valoriza o seu trabalho? Por que você não valoriza a sua arte? O primeiro passo é entender o motivo que faz você ter esse sentimento. Por que você está se sentindo assim? Por que você acha que o seu trabalho não tem valor? E eu acredito que existam dois motivos principais. Podem existir mais motivos, mas dois motivos principais que podem trazer esse sentimento. Primeiro, e muito cuidado com esse primeiro, pelo amor de Deus. Primeiro, pode ser que você ainda tenha que desenvolver um pouco a sua habilidade, um pouco mais a sua habilidade na área que você trabalha, na sua arte. Mas por que a gente tem que tomar cuidado com isso? Porque é muito comum, principalmente para quem é artista, achar que o trabalho nunca tá bom. É claro que essa questão de melhorar as habilidades, isso deve ser constante, né? O que eu quero dizer com isso pode ser que você ainda esteja muito no comecinho e o seu trabalho ainda não esteja no ponto para vender. Mas mesmo assim eu ainda tenho uma contra-resposta, vamos dizer assim, para isso que eu já vou trazer. Mas por que você tem que tomar cuidado com isso? Muito cuidado. Porque principalmente quem é artista nunca acha que o trabalho tá bom. Sempre acha que tem que ser melhor. Sempre acha que tem que ser mais. E é muito possível que o seu trabalho já esteja assim no ponto de ser comercializado, mas você não vê dessa forma. Então esse caso 1, que quer dizer, talvez você deva treinar um pouco mais suas habilidades para depois vender, é muito provável que não seja o seu caso. É muito provável que não é por isso que você ainda não vê valor no seu trabalho. É muito provável que não seja isso. E eu digo isso porque eu sempre trago pra mim essa linha de raciocínio. Toda vez que eu tô me sentindo mal com alguma coisa, a minha reação não é, não, Ruth, não se sinta mal com isso, vamos ficar bem, vamos ficar alegre. Não. Eu penso, tá, por que eu tô me sentindo mal com essa tal coisa? Por que isso tá me afetando dessa forma? Talvez eu deva me sentir assim mesmo. Talvez esse sentimento realmente deva me deixar um pouco triste e a partir dessa tristeza eu procure melhorar para não me sentir assim mais. Por exemplo, teve um dia que eu não estava me sentindo bem com a minha aparência. Eu poderia dizer, não, Ruth, você é linda, não fique assim, não sei o que tem. Só que eu fui olhar no espelho e eu realmente estava desleixada. Eu realmente não estava cuidando de mim. E aí, naquele momento, a minha conclusão foi, ok, Ruth, é melhor que você não se sinta tão bem assim com a sua aparência nesse momento, porque você não tá cuidando de você mesmo. Você não tem que estar se sentindo bem, sendo que você tá se maltratando. É melhor que você não se sinta bem mesmo. Porque aí você age para você melhorar e deixar de sentir esse desconforto. Então, eu vou tomar um banho, arrumar meu cabelo, fui ficar bonita e depois eu me senti melhor. Então, aquele desconforto, às vezes o desconforto é bom. Aquele desconforto, ele tava me dizendo que eu precisava melhorar, que eu precisava mudar as minhas atitudes. Então, nem sempre a gente tem que absorver o desconforto, entender, compreender o desconforto como algo que a gente tem que tirar da nossa vida, como algo que a gente não deve sentir. Não. Às vezes ele está aqui para nos dizer alguma coisa e é interessante que a gente ouça o que esse desconforto quer dizer. Então é isso que eu trago nesse ponto 1, nessa primeira possibilidade do porquê que você não vê valor no seu trabalho. Lembrando que nesse contexto em específico, eu realmente acredito que não seja o caso, mas eu não poderia deixar de trazer essa linha de raciocínio aqui porque eu sempre trago ela para minha vida. Então, por fim, para finalizar esse ponto 1, só se questione, será que eu tô fazendo um trabalho legal? Mas sem ser duro, sem ser dura com você mesma. O que é muito difícil, mas faça esse esforço. Será que talvez eu não tenha que melhorar um pouco mais a minha habilidade? E lembra que eu disse que eu tinha meio que uma contraproposta para esse pensamento, para essa ideia? Eu vou te dizer agora. Como é muito difícil, nossos pensamentos são complexos. Como é muito difícil a gente saber se a gente está sendo sincero com a gente mesmo, se a gente está sendo duro demais com a gente mesmo. Mesmo que eu pense muito sobre isso, principalmente em relação ao meu trabalho, esse é um pensamento que eu tenho, esse pensamento crítico, eu tenho ele também em relação com o meu trabalho. Será que tá na hora de eu comercializar ele? Será que eu espero um pouco? Mas como eu sou uma pessoa muito perfeccionista, normalmente eu tendo a acreditar que nunca tá na hora. Então, qual que é a minha contraproposta para esse primeiro pensamento? Mesmo que a minha conclusão seja um não absoluto, não tá na hora. Não, eu devo melhorar. Eu coloco a venda mesmo assim. Mal não vai fazer.
Mal não vai fazer. A gente só tem uma vida. Se por acaso você colocar o seu trabalho disponível e depois de você melhorar, depois de 5 anos, você perceber que realmente ele não era bom, e aí? E aí, entende? Que diferença isso vai fazer na sua vida? O não você já tem. Então, exponha o seu trabalho. Mesmo que você ache que ele não tá bom, mesmo que você ache que ele não tá legal, mesmo que a sua conclusão seja realmente, talvez esse desconforto aqui que eu tenho com o meu trabalho faz sentido. Talvez eu não me sinta pronta para vender ele porque ele ainda não tá tão legal. Mesmo que essa seja a sua conclusão definitiva, coloque ele à venda. Mesmo assim, se contradiza nesse ponto. Se contradiza, não sei, mas entre em contradição. Isso vai ser bom. E por que eu gosto de colocar à prova? Justamente porque eu sei que a gente tende, artistas no geral, tendem a ser perfeccionistas demais. E muitas vezes a não gostar do próprio trabalho. Então, já aconteceu, como é de se esperar, como é de se imaginar, de eu publicar algo que eu pessoalmente não gostei e outras pessoas gostaram. De eu publicar algo que eu fiz isso quando eu comecei a pintar pinturas que eu achei que não estavam boas, que eu achei que eu nem deveria publicar, mas publiquei mesmo assim, porque eu faço exatamente isso aqui que eu tô falando. Ah, não, acho que não tá bom, acho que não tá pronto. Vou publicar mesmo assim. Qual que é a pior coisa que vai acontecer? O mundo não vai explodir, minha vida não vai acabar. É só uma publicação. A gente faz alarde demais com coisa pequena demais. É só uma publicação. E às vezes a gente fica preso demais à pior das hipóteses. A pior das hipóteses, ela nem é ruim. É só nada acontecer, que é o que já tá acontecendo. Mas a melhor das hipóteses também pode acontecer. Coisas boas também podem acontecer. A gente esquece que coisas boas também podem acontecer. Pode ser que você publique essa arte que você acha que não vale nada, que não tá tão boa assim, e as pessoas gostem. Mesmo que ninguém compre imediatamente, as pessoas gostem, você entende que você pode seguir naquele rumo ali que a galera acha legal. Então, não fique apenas presa a esse pensamento de, nossa, qual é a pior coisa que pode acontecer? Porque mesmo que a resposta seja nada, a pior coisa que pode acontecer é nada, que é o que já tá acontecendo mesmo, que é uma resposta que alivia, é legal que a gente pense também que coisas boas podem acontecer a partir dessa ação. Então, mesmo que, após pensar, você conclua que, talvez eu esteja muito nisso, talvez a minha arte ainda não tá legal, publica mesmo assim. Se não der em nada, pelo menos você está construindo seu portfólio, você está deixando ali registrado o seu crescimento, o seu desenvolvimento, vai ser muito legal ver isso depois. Você já vai começar a falar mais do seu trabalho, você já vai começar a mostrar mais o seu trabalho, você vai começar a destravar mais a sua comunicação a respeito do seu trabalho, e tudo isso é interessante. Quando a gente vai esperando até o momento perfeito, até o trabalho ficar perfeito demais, até tudo ficar incrível demais, normalmente a gente tende a procrastinar. Então é sempre melhor começar o quanto antes. Mesmo que você ache que ainda não tá bom, mesmo que você ache que ainda não tá legal, mesmo que você ache que o seu trabalho ainda não tá pronto para ser comercializado, publique mesmo assim, ok? Publique mesmo assim. E a segunda razão pela qual provavelmente você não vê valor no seu trabalho, e essa já é mais provável, e assim como no ponto 1, eu vou falar qual pode ser o motivo e como é que a gente resoluciona isso, é que você pode ter uma baixa autoestima profissional. Então, o seu trabalho já tá legal, você já produz há um tempo, ou mesmo que você produza há pouco tempo, você produz com constância, você já tá fazendo um trabalho interessante, mas você nunca acha que tá na hora de vender. Você nunca acha que as pessoas vão comprar, você nunca acha que as pessoas vão gostar, você tem medo de colocar o seu trabalho à prova. Isso acontece. E quais são algumas formas da gente ver se é esse o caso? Primeiro, você já estudou essa arte que você quer vender? Você já estudou sobre isso? Você já treinou? Você já fez alguma vez? Você já se viu melhorando? Porque quando a gente melhora em alguma coisa, quando a gente consegue olhar para trás e falar, nossa, olha o jeito que tava e olha o jeito que tá agora, significa que você não só estudou, como você treinou, e treinou a ponto de conseguir ver uma melhora. Então, se você é uma pessoa que nessa área que você trabalha, que você quer vender, que você quer rentabilizar, você conseguiu ver uma trajetória de melhora, significa que você definitivamente já está apto para vender. Você já estuda sobre isso. Você está focado nisso, você tem constância nisso, ao ponto de conseguir ver melhor. As pessoas te elogiam. Alguém já falou bem disso que você faz? Nossa, isso ficou muito bonito, isso ficou muito legal. As pessoas te elogiam pelo que você faz. Se é sim, para alguma dessas perguntas, muito provavelmente você é bom, você é boa naquilo que você faz, mas você tem medo de colocar para jogo, de colocar no mundo o seu trabalho. O que está te impedindo de vender, de monetizar, é uma, como eu disse, eu criei esse termo aqui do nada, uma baixa autoestima profissional, é medo.
E pode ser também influência de algo que você ouviu muitas vezes na sua vida. Aquilo que se repete muito, fica na nossa cabeça e a gente leva como crença, é comum que isso aconteça. Então, se você já ouviu várias vezes na sua vida que aquilo que você faz, que a arte que você faz atualmente, é algo que não tem valor, é algo que não presta, é algo que não vale a pena, pode ser que você acredite nisso. Mesmo que você não queira, pode ser que você acredite nisso. Mas com o tempo você pode parar de acreditar. E como é que a gente resolve isso aí? Como é que a gente resolve esse problema? Primeiro, você não vai começar a ver valor no seu trabalho, entender o seu trabalho de uma outra forma, vê-lo por uma outra perspectiva, fazer todo esse esforço mental para ressignificar a sua visão do seu trabalho e aí depois você vai vender. Não, não é isso que você vai fazer, porque isso leva tempo, isso é uma construção e você pode fazer isso enquanto você já está vendendo. Primeiro você vai vender sem acreditar em você mesmo, sem acreditar no valor do seu trabalho. Você vai cobrar sem acreditar que aquele ali é o valor do seu trabalho. É isso, vai fazer sem querer. Com certeza você já foi em alguma festa de família que você não queria ir. Sua família estava indo e você falou, você vai ter que ir. Você não queria ir, mas você foi forçado. Com certeza você já foi, sei lá, numa academia sem querer ir. Com certeza você já foi com a sua amiga, com seu amigo em algum lugar que ele queria muito ir, queria muito que você acompanhasse ele, você não estava afim, mas você foi sem querer ir. Foi no supermercado, na padaria ali, né? Sem querer ir. Você sabe o que é fazer coisas sem querer? Você já fez várias coisas sem querer e fará várias coisas sem querer ao longo da sua vida. Essa é só mais uma delas. E essa é necessária, é importante e vai fazer bem para o seu crescimento. Então não tem por que não fazer. Então no começo, você vai cobrar sem querer cobrar. Mesmo sem esse sentimento todo de, o meu trabalho vale... Mesmo sem todo esse sentimento, mesmo sem a crença, você vai colocar o preço lá e vai colocar o seu trabalho para jogo. É isso que você vai fazer, sem acreditar. No começo vai ser sem acreditar. E pronto, luta contra você. Fala, cara, é só uma publicação que eu vou fazer com preço embaixo e pronto. Eu vou fazer isso e pronto, sem querer. Você não precisa querer. Às vezes a gente esquece disso, a gente acha que tem que ser tudo perfeitinho, que a gente tem que sentir toda aquela coisa, que tem que estar todos os astros alinhados. Os astros não tem que estar todos alinhados. Você vai colocar à venda, mesmo que você ache que o seu trabalho não vale nada. Porque você sabe que muitas vezes isso é a sua mente te sabotando. Então, nos dois casos, independente do que te faz ter esse pensamento, a resposta é a mesma. Você vai colocar à venda e vai continuar colocando à venda mesmo assim. No final das contas, a gente tem que não só pensar, mas agir contra esse tipo de pensamento. E eu vou te contar como que eu fiz isso por 1 ano e meio num trabalho que eu fui muito bem sucedida. Como você pode ver, eu não tô usando maquiagem, eu não tenho o costume de usar maquiagem. A minha família é de uma religião onde se diz que não é interessante utilizar maquiagem. Eu cresci nessa religião, atualmente não pertenço mais, mas eu cresci com esse costume dentro da minha família, então nunca tive o costume de passar maquiagem, e aí, enfim, quando já fui independente, não só não tinha um costume, como também não tinha o conhecimento de como é que passa maquiagem, nem paciência para aprender a passar. Eu até tenho umas coisas muito básicas aqui, mas é muito difícil eu passar alguma coisa, porque realmente não tem esse costume. Então não sei passar maquiagem, e acostumei muito com o meu rosto do jeito que ele é, não tenho apego à maquiagem, acho que já repeti demais. E trabalhei durante 4 anos como desenvolvedora de filtros para o Instagram. Como é que essas coisas se conectam? Quando o Instagram começou a lançar os filtros de embelezamento, sem ser aqueles filtros que te transformavam em coelho, essas coisas, não, aqueles filtros de embelezamento que a gente gosta. Quando o Instagram começou a lançar esses filtros, eu não usava. Eu realmente não usei filtros no Instagram, não publicava nada com filtro, até eu começar a trabalhar com filtros. Por que eu não usava? Porque da mesma forma que eu não tinha costume nenhum de usar maquiagem, também não via nenhuma necessidade em usar filtro. Eu sou muito mais acostumada com o meu rosto sem nada em cima dele do que com o meu rosto com algo em cima dele. Então, quando eu colocava filtro, eu achava muito diferente. Às vezes eu até gostava. Gostei de muitos, mas eu achava muito diferente, porque eu tô acostumada com o meu rosto assim. Entretanto, a vida me levou a trabalhar como desenvolvedora de filtros. E desenvolvendo filtros para as pessoas no Instagram, onde majoritariamente eram filtros de embelezamento, eu percebi que essa minha questão com maquiagem, seja ela física ou virtual, ela ia também para um outro lado. Eu não só não via necessidade em passar maquiagem em mim, como também acreditava que a maquiagem era algo 100% fútil. Então eu não conseguia entender
por que as pessoas estavam me pagando pra eu fazer filtro de maquiagem pra elas. Eu não conseguia entender. Eu falava, cara, essas pessoas são loucas. Por que elas estão me pagando pra eu fazer um filtro de maquiagem? Porque como eu nunca usei maquiagem, os meus familiares nunca usaram maquiagem, as pessoas ao meu redor, do meu meio, há alguns anos atrás, né? Elas não usavam maquiagem, eu tava inserida nessa bolha, eu não conseguia entender por que as pessoas queriam isso. Eu não conseguia ver valor no meu trabalho. Eu não conseguia, durante 1 ano e meio desenvolvendo filtros, e eu nunca falei isso, essa é a primeira vez. Durante 1 ano e meio desenvolvendo filtros, eu nunca entendi por que as pessoas compravam filtros de maquiagem. Eu achava que era todo mundo doido. E sabe o que eu fiz? Eu cobrei mesmo assim. Eu falei, não vejo valor nisso. Eu falava, eu jamais... Falava não publicamente. Eu falava com meu namorado, falava com a minha mãe. Eu falava, cara, eu jamais compraria um filtro. Eu jamais... A galera fala, né, que você só pode vender um produto quando você compraria ele. Mas eu não compraria um filtro. Durante 1 ano e meio, trabalhei 4 anos, o meu pensamento era esse. Eu nunca usaria 1 centavo do meu dinheiro com isso aqui. Sério, eu gostava de desenvolver, mas eu não entendi por que as pessoas consumiam. Mas o que eu fiz? Vendi mesmo assim. As pessoas queriam comprar. Eu vendia mesmo assim. Eu sabia que por mais que eu não visse sentido nenhum naquilo, aquele era o meu trabalho. Mas não foi fácil. Eu te falo atualmente de uma maneira objetiva, mas não foi fácil. Essa foi uma questão pra mim. Eu tive que lutar contra isso na minha cabeça muitas vezes. Pra você ter ideia, é bizarro quando eu falo isso, mas eu juro pra você que isso é verdade. Teve um mês, eu lembro do primeiro mês que eu vendi um valor assim mais alto. Que era um valor muito mais alto do que assim aquilo que eu imaginei que eu teria alguma vez na minha vida, que eu receberia mensalmente na minha vida. Foi um valor muito alto. E eu chorei. Não foi de felicidade. Não foi. Foi de tristeza. Eu chorei de tristeza. Eu falei, eu não mereço esse dinheiro. Eu juro por tudo. Eu falei, eu não mereço esse dinheiro. Porque eu tô fazendo um trabalho que não tem sentido nenhum. Que não tem valia nenhuma. Que não beneficia ninguém. Eu nem deveria estar recebendo isso tudo por isso. Então, eu não acreditava no meu trabalho a esse ponto. De quando eu comecei a receber muito bem, eu comecei a ficar triste por isso. Porque eu acreditava que ele não valia. E eu nunca falei sobre isso abertamente. Essa realmente é a primeira vez. Então, eu te digo isso e eu conto isso aqui abertamente, sendo que nunca havia falado sobre esse tópico antes, só para te ilustrar que isso de cobrar, mesmo sem acreditar, não é algo fácil, não vai ser uma trajetória fácil, e eu entendo isso, tá? Porque às vezes, como eu tô falando aqui de uma maneira muito objetiva, você pode pensar, a Ruth fala como se fosse só ir lá e cobrar sem acreditar, e é isso mesmo. Seria se a gente não tivesse nenhum tipo de sentimento se nós não fôssemos humanos, mas nós somos, e aí nossos pensamentos e sentimentos são muito complexos. A gente transforma algo que realmente poderia ser simples e objetivo, vou cobrar mesmo assim, a gente transforma em algo absurdo, porque a gente pensa muito, porque a gente sente muito. Mas como a gente não pode mudar o fato de que a gente pensa muito, que a gente sente muito, a gente vai cobrar pensando muito e sentindo muito, e a gente vai vivendo, a gente vai sentindo essa trajetória. Então você vai cobrar mesmo assim. Mesmo com esse sentimento que você tem agora. Mesmo sentindo o que você está sentindo agora. Você vai colocar o seu trabalho à venda. É isso que você vai fazer. E aí, sabe quando é que você vai parar de sentir esse sentimento que você tem? De que o seu trabalho não vale nada, de que o seu trabalho não é bom o suficiente? Durante o processo. Não deixa para você esperar tudo ficar perfeito primeiro para só depois você vender, isso não existe. Durante o processo, você vai começar a acreditar naquilo que você faz, você vai começar a acreditar em você. É quando você vê as pessoas se interessando, é quando você vê as histórias que as pessoas te contam a respeito de como seu produto mudou a vida delas, de como a sua arte mudou a vida delas, de como a sua arte influenciou elas. É quando você vê o resultado daquilo que você produz sendo bom na vida das pessoas que você vai começar a mudar a sua visão sobre aquilo que você faz. Isso só vai acontecer quando você vender o seu produto. Porque sem vender o seu produto, você não vai ver ele transformando a vida de outras pessoas. Sem vender a sua arte, sem fazer a sua arte, você não vai ver ela mudar a vida das outras pessoas. Você não vai ver ela ser útil para as outras pessoas. Você não vai ver ela deixar as outras pessoas felizes. Porque pode ser algo que não vai transformar, assim, magicamente a vida das outras pessoas, não vai fazer um alarde. Mas com certeza algum sentimento bom vai levar para outra pessoa.
E é isso, é quando você começa a ver como é que o seu trabalho transforma, os sentimentos bons que o seu trabalho gera para os outros, a alegria que o seu trabalho leva para os outros, que você começa a ver ele com outros olhos. E, de novo, isso só vai acontecer a partir do momento que outras pessoas consumirem o seu trabalho. Ou seja, a partir do momento que você colocar o seu trabalho à venda. E foi exatamente isso que aconteceu comigo quando eu era desenvolvedora de filtros. Uma cliente falou pra mim, eu lembro até o nome dela, Ruth, eu gosto de me maquiar. Eu gosto de me ver maquiada. E eu preciso gravar conteúdo aqui pro Instagram. A maior parte das vendas da minha empresa vem do Instagram. Ter que ficar passando maquiagem o tempo todo é um saco, tira o meu tempo. Se eu tenho um filtro que é a minha cara, que tem o tipo de maquiagem que eu gosto, eu economizo tempo e ainda ganho dinheiro. Porque tendo um filtro que é do jeito que eu gosto, eu produzo mais conteúdo e eu produzo conteúdo o tempo todo. Porque eu sei que eu não vou precisar chegar em casa, limpar meu rosto, fazer não sei o que tem, passar creme, passar maquiagem por cima para só depois gravar. Porque ela só se sentia confortável gravando stories maquiada. Eu sei que eu não vou precisar fazer esse trabalho todo, que às vezes me desanima. E é isso, ó, eu vi tantas vezes nesses 4 anos, mulheres falando, não, Ruth, eu desanimava pra gravar stories, porque eu tinha que me maquiar. Agora que eu tenho um filtro que é a minha cara, que é do jeito que eu gosto, porque tinham filtros lá no Instagram, mas muitos não eram do jeitinho que elas queriam. Agora que tem um filtro que é do jeito que eu gosto, é só abrir ali, ó, tocar num botão, grava os stories. E gravar stories para muita gente e para todas as minhas clientes, praticamente era uma parte do trabalho delas. Quanto mais elas divulgavam o trabalho delas ali no Instagram, mais vendas elas estavam propensas a fazer. E teve uma cliente que me disse isso. Foi a primeira cliente que, enfim, eu criei mais intimidade, cheguei a comentar com ela sobre isso, que às vezes eu não via valor no meu trabalho, que eu não conseguia entender por que as pessoas compravam. Por ter criado mais intimidade com ela, eu comuniquei isso e perguntei por que você comprou na minha mão. E aí ela me contou. Ela me contou que ela comprou porque quando ela tinha um filtro, a partir do momento que ela teve um filtro, um efeito sobre o rosto dela como maquiagem, do jeito que ela se sentia confortável, para ela era muito mais fácil gravar. E gravar stories mostrando os produtos dela, mostrando a empresa dela, mostrando o trabalho dela, trazia mais vendas para ela. E a partir daí eu comecei a entender que o meu trabalho era sim importante. Que o meu trabalho trazia sim muitos benefícios. Só eu que não conseguia ver antes. Então, a partir do momento que a gente se coloca para jogo, que é o mais importante nessa vida, tira a ideia da cabeça, começa a fazer as coisas, coloca para venda, se coloca para jogo. A partir do momento que a gente faz isso, a gente começa a melhorar os outros pontos que estavam impedindo a gente de agir. Se a gente começa a agir primeiro, antes de esperar resolver esses problemas primeiro, no decorrer da história, no decorrer do caminho, esses problemas vão se resolvendo. Porque os nossos próprios clientes, as pessoas que compram, e aquilo que a gente vai descobrindo nessa trajetória, vai mostrando pra gente por que aquilo que a gente faz é importante. Então eu falo pra você como alguém que já esteve nesse lugar várias vezes. Várias vezes. E que tem que lutar contra esse pensamento de nunca tá bom o tempo inteiro. Eu tô fazendo isso exatamente agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo. Eu acho que a iluminação não tá boa. Eu acho que o áudio não tá bom. Eu acho... não tá bom. A enrolação que eu tava pra gravar esse vídeo, toda hora eu pensei, não, eu poderia gravar outro dia, eu poderia gravar em outro momento, nem precisava, eu podia fazer só uma story respondendo ela, não precisava fazer vídeo. Sabe? Vem toda essa falação na minha cabeça. Eu falei, para, vou fazer. Vou colocar pra jogo, vou colocar no mundo. Se só ela vê, ok. Se ninguém vê, tudo bem. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Então coloca a venda. Faz o que você tem que fazer. Ninguém comprou? Não leva pro coração. Ou leva, mas faz outro. Às vezes a gente não consegue ser frio. Faz outro, coloca a venda de novo. Ah, ninguém comprou. Faz outro, coloca a venda de novo. A vida é isso. Tenta. E vai continuando, tá? De novo, não espera tudo ficar perfeito para só depois você começar. Com esse sentimento que você tá aí, seja ele quão ruim for, coloca a venda o seu produto, coloca a venda a sua arte. Mesmo que você não veja valor nenhum nela. E um último ponto para finalizar esse vídeo, visto que você não valoriza a sua arte ainda, porque eu sei que se você colocar o seu trabalho na vida, no mundo, isso vai mudar com o decorrer do tempo, pode ser que você ainda não saiba como precificar ele, né? Que é um detalhe, você tem que saber como precificar o seu trabalho. Mas para isso é muito simples, com certeza você vai encontrar aqui, eu não sei qual exatamente a arte você faz, que você quer vender,
mas com certeza você vai encontrar aqui algum vídeo no YouTube com algumas orientações de como você pode precificar sua arte. Então é só dar uma fuçadinha que alguém vai poder te responder isso de maneira bem direta. Então, primeiro, pesquise, faz uma pesquisa aí. Quanto que as pessoas estão cobrando? Se for, por exemplo, o meu caso, eu faço pinturas. Entro em sites que estão vendendo pinturas a óleo, a versão original das pinturas a óleo. Vejo ali, entendo uma média de mercado. Então, uma pessoa que está no meu nível hoje, ela está cobrando mais ou menos isso aqui numa tela mais ou menos desse tamanho. Interessante. Não vou copiar exatamente o preço, mas é para ter uma ideia. Você pode fazer isso também. Pesquisa vídeos no YouTube. Como precificar pinturas a óleo? Como fazer a precificação? Aí eu entendo que eu tenho que olhar o preço do material, tenho que prestar atenção em quanto tempo eu gastei, em quão boa ainda é a minha técnica, se eu já estou há muito tempo no mercado ou não, se o meu nome é muito conhecido ou não. Enfim, levo várias coisas em consideração e a partir disso coloco ali um preço que eu acredito que faça sentido. Então pesquise, faça uma pesquisa no Google, uma pesquisa no YouTube, entenda quantas outras pessoas estão cobrando, entenda quais são as orientações de precificação para sua área. A internet está aí para te ajudar a responder tudo. E a partir disso você vai conseguir precificar de uma maneira legal, tá? Porque se você só for pelo preço que brota na sua cabeça, justamente por você não valorizar o seu trabalho, provavelmente você vai tender a cobrar muito pouquinho. Muito pouquinho. Então, antes de você colocar o preço, você vai dar essa pesquisada, tá bom? Eu tive que vencer as vozes na minha cabeça falando que nada tava bom, que eu ainda não tava preparada, que esse vídeo não ia ser bom o suficiente, que a luz não tava legal. Tive que vencer isso tudo pra vir aqui gravar esse vídeo. Eu vi, eu gravei e eu publiquei. Você vai fazer a mesma coisa. Se eu fiz isso pra dizer isso pra você, eu confio, eu acredito que você também vai fazer a mesma coisa. A gente pode combinar isso, que você vai sair desse vídeo aqui e vai começar a se organizar para colocar a sua arte à venda. Ok? Podemos combinar? Você só tem essa vida. Você só tem essa vida aqui na Terra. Mesmo que você acredite em reencarnação, na próxima, muito provavelmente você nem vai lembrar dessa aqui. Essa é a sua única passagem aqui que você vai lembrar, que você vai ter consciência. Aproveita, vive, faz, produz, coloca, mostra para as pessoas. Por favor, vamos, intensidade agora, intensidade. Aproveita aquilo que você sabe fazer, mostra para o mundo aquilo que você sabe fazer. Não guarda só para você. Por favor, não guarda só pra você, tá bom? Tchauzinho.